Buenos días. Gracias por Bom estar dia a con nosotros. todos. Muito obrigada por estar conosco hoje. Les recordamos que esta Lembramos a sesión todos vocês que essa sessão vai ter tradução simultânea para o português. Na parte inferior da tela, vocês podem encontrar o botão Interpretação. Vocês podem até o botão escutar a tradução em português. Agora vou falar em inglês para This nos session participantes has do Brasil. simultaneous Esta sessão vai ter tradução simultânea para o português. Na parte inferior da tela, vocês podem encontrar o botão de interpretação. Vocês podem fazer clique no botão e escutar a tradução em português. El Banco Mundial les O da la Banco bienvenida. Mundial dá boas-vindas, desenhando subsídios diretos às famílias. Seria o caso da República Dominicana e da Colômbia. Esta apresentação faz parte do programa de troca do conhecimento de moradia sustentável para todos. Algumas recomendações iniciais. Y Seus cámaras estarán microfones apagadas. devem estar em mudo. Essa sessão está sendo gravada e estará disponível no canal Moradia Sustentável para Todos em YouTube o dia da manhã. Sem mais, gostaríamos de dar as boas-vindas por parte da Annie Gavian, que vai apresentar o nosso restaurante. Annie, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Muito obrigada por estar conosco hoje. Com essa sessão, chegamos à metade do nosso programa, com mais de 500 participantes dentro da região. Estas sessões de troca, vamos fortalecer o setor para continuar avançando em políticas públicas de moradia, de habitação e que tenha mais impacto nos processos que sejam muito mais sustentáveis. É um prazer para mim dar as vindas aos nossos palestrantes. Amel Khoury é o ministro de Projetos de Investimento do Ministério da República Dominicana. E Carlos Ruiz, vice-ministro de Habitação da Colômbia. Muito obrigada. Camilo é vice-ministro de Projeto de Investimento do Ministério da Presidência da República Dominicana para o desenvolvimento do mercado hipotecário e fideicomisso BCD e também Fundo Vivienda. É engenheiro civil com especialidade na administração da construção do Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Em Venezuela, um Instituto Pan-Americano de Alta Gestão, IPAD, em Fort Lauderdale, na Flórida. Especialista no desenvolvimento e implementação da estratégia de negócios e projetos de construção com mais de 30 anos de experiência no setor corporativo e do governo. Seja bem-vindo, senhor vice-ministro. Muito obrigada a todos. E é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco sobre o que estamos fazendo no nosso país. Vamos falar sobre a experiência com a implementação do Plano Nacional de Habitação, Família Feliz, para o caso da República Dominicana. Para o nosso caso, é um projeto novo, que somente começou com esse novo governo, mais ou menos um ano atrás que começou. E começamos todo o processo de implementação do plano deve ser. A primeira coisa que a gente fez dentro do plano, como parte da recomendação que a gente faz, é que é muito importante que qualquer plano de habitação deve estar apoiado pela lei de habitação. Primeiramente, a gente tentou coletar todas as iniciativas existentes dentro do setor privado, assim como das organizações sociais, para criar uma nova lei. A gente se juntou e conseguimos fazer o desenvolvimento de uma nova lei de habitação para o caso da República Dominicana. Por quê? Porque assim, a gestão da habitação a partir do governo seria muito mais fácil e sustentado numa base legal. Como todos nós sabemos, em muitos dos países, parte do processo do país está suportado na Constituição de cada país. E a Constituição fala claramente o fato de que a responsabilidade do Estado é criar as condições necessárias para que as pessoas tenham o direito de
promover e ter plano de moradia e assentamentos urbanos de interesse social, que sejam dignos. Baseado nisso, foi que criamos primeiramente a lei e depois a gente criou o nosso plano. Primeiramente, a gente, a partir do Estado, criou uma política de gestão. E como deveria, então, enfrentar o déficit habitacional, que é muito alto em nosso país? Não existem muitos números precisos, mas todos os números indicam que são mais de 1 milhão de déficit habitacional. E com o crescimento atual que temos no nosso país, assim como muitos outros países, não estamos conseguindo cobrir a demanda baseada no crescimento. Então, portanto, todos os anos estamos tendo uma acumulação de necessidade de moradias. A partir do Estado, então, a gente definiu uma estratégia clara. A gestão deveria ter duas orientações. Número um, aquelas famílias que estão em situação de pobreza extrema, de alto risco, e com alta vulnerabilidade, devido aos processos, por exemplo, ao impacto climático. Como você sabe, o nosso país está localizado numa área de furacões e todos os anos, de alguma maneira ou outra, temos muito impacto. Temos muitos fenômenos atmosféricos e sempre deixa problemas eh, nas famílias, porque não tem as moradias dignas. Muito bem, é isso. Consideramos que o Estado deve ter uma política de 100% subsidiado, ou seja, ajudar essas pessoas que não têm uma maneira de melhorar seus casos, que não têm um jeito de, no caso que eles perdam uma moradia, eles não tenham uma moradia digna nesse caso. Então, estamos gerando uma série de exemplos através do Ministério de Habitação e que está encarregado de fazer um plano de reparação e, com base nisso, se fez um plano com coleta de dados de informação nas municipalidades e nas províncias, a gente teria a necessidade de fazer reparação de moradias que sejam dignas, paredes, consolos, tudo isso. Então, seria mais ou menos uns 35, 40 mil moradias anuais para a serem reparadas nas diferentes localidades. E um programa muito interessante, e esses programas são 100% subsidiados pelo Estado, ou seja, os custos são todos por parte do Estado. Temos outro tipo de moradias que precisam ser construídas, novas, porque é impossível ser reparadas. Para isso, temos também um plano onde são 100% subsidiadas essas moradias, especialmente em famílias que a gente tinha há muitos anos atrás, que estavam sendo afetados pelos fenômenos atmosféricos. Então, temos muitas famílias que, de alguma maneira ou outra, estão morando em umas condições que não são adequadas e que precisávamos construir uma moradia digna para essas famílias, que fosse 100% subsidiada e que não tinham como substituir nem melhorar a moradia que eles tinham existente. Então, assim, precisávamos fazer uma gestão nesse sentido. Então, 100% subsidiado são aquelas moradias que realmente têm que ser alocadas com responsabilidade por parte do governo para as famílias mais necessitadas. Por outro lado, temos também famílias que têm ingresso um pouco baixo ou médio, onde essa renda é média ou baixa, a gente desenhou uma política que foi diferenciada através de uma aliança, uma parceria público-privada. E ali colocamos o plano, de moradia, de família. Ali classificamos em vários tipos de moradia segundo a renda familiar. Então, o que que a gente fez? De 4 anos, tínhamos aquelas moradias de baixo custo, esse programa, mas a gente analisou com o setor social, junto com o setor financeiro e o da construção, o porquê as famílias não estão tendo esse tipo de moradias. Então, as moradias de baixo custo, as habitações de baixo custo, são de difícil acesso a uma parcela do mercado que tem baixa renda. Então, simplesmente a gente definiu a partir de que valor, qual seria a renda familiar que é difícil obter uma moradia.
E definimos, portanto, que a partir de habitação, que pudesse chegar até uns 65% de top de moradia, que são classificadas como interesse social, classificamos três tipos de habitação. Aquela que chamamos de subsidiada, que são aquelas habitações que seriam para famílias que têm um salário mínimo. Aquela moradia de interesse prioritário, que seria para as famílias que têm o ingresso de mais ou menos 2 salários mínimos, e o terceiro grupo, que seria até 4,5 salários mínimos, que são de interesse social. A partir desse ponto, a gente fez uma proposta. Ali nasce realmente o Plano Nacional de Habitação Família Feliz. O Plano Nacional, ou seja, a gente definiu uma parceria público-privada. A gente contatou o setor da construção e depois de ver todas as associações de construtores, aqueles grandes, e que eles estavam fazendo aquela construção de moradia de baixo custo, a gente fez uma série de reuniões com o intuito de entender por que eles não ofereciam esse tipo de produto, independentemente, eles não tinham compradores, mas a gente entendia o que seria interessante para que fosse atrativo para as pessoas e para o setor da construção. Então, a gente visitou o mercado, analisamos as áreas, a tipologia de habitação e como poderíamos fazer com que esses locais pudessem ser atrativos para esses construtores, que chamassem a atenção deles. E que a gente ia desenvolver tudo aquilo que a gente precisava para que fosse atrativo para eles, meio atraentes para eles. Então, aqui podemos ver a parceria público-privada, no qual, a partir do governo, a gente se comprometia a fazer a gestão dos projetos e das famílias. Então, a gente conformou uma equipe. E, primeiramente, a ideia era ir com a lei de desenvolvimento hipotecário e de vida, e com isso que já tinha algum incentivo para os construtores, como era o caso de reduções enquanto aos pagamentos dos impostos, também eh, facilidade por via única para a solução de moradia. E também ajudava as famílias com um bono, uma obrigação no qual os construtores iam ser devolvidos uma parcela dos impostos que eles estavam investindo. E a gente entendia que entrar diretamente nessa lei, possivelmente, o que estamos fazendo era aumentar a ajuda para que essas famílias que estavam por baixo dos ingressos, que tinha acesso a uma moradia, então a gente entrava ali e que seja atraente para isso, para eles. Então, adicionalmente, aumentamos o direito de que a gente ia fazer a gestão diante das famílias. Através disso, íamos garantir aos compradores das famílias que eles iam ser pré-seleitos através de um processo para garantir um direito, que era uma coisa atrativa para eles, atraente para os compradores. E que eles tivessem, todas as famílias estivessem ali querendo, a gente garantir, todas as famílias iam a comprar. E que se eles faziam as construções rapidamente, ela ter uma taxa de retorno ao investimento. Então, com respeito aos índices de custo de vida, a gente precisava entender os locais onde a gente tem a mais necessidade, as áreas onde a gente deveria colocar mais atenção. E com respeito a isso, também a tipologia de habitação, para a partir de- desse ponto, desenvolver diferentes condições, mas sempre mantendo aquela moradia digna. E entender também o que as pessoas tradicionalmente pagam como aluguel. É incrível, porque no nosso país, a maioria das pessoas, muitas vezes, morando em extrema pobreza, pagam um aluguel. Ou seja, alguém tomou posse desse local, vai construir as casas e eles cobram aluguel às pessoas mais pobres. Então, ele é interessante para nos entender os níveis da renda das famílias,
até que ponto eles poderiam pagar aluguel para poder fazer uma proposta de acordo com isso. Depois, o setor empresarial, o setor da construção, também os bancos e fazer um projeto completo, integral e poder criar as iniciativas importantes. Os incentivos interessantes para chamar a atenção deles. Por outro lado, as instituições, ou seja, os bancos, as instituições financeiras, quais seriam as garantias e como que a gente poderia trabalhar com eles esse plano? A gente fez uma análise e poder desenhar um plano que perfeitamente pode ser alinhado com aquilo que eles precisam ter como garantia. Ou seja, chegar a um nível social e econômico no qual tradicionalmente não estão trabalhando, porque não era interessante para eles, embora de que a gente entendia que criando as condições perfeitamente, podemos fazer, porque no nosso país, aqueles empréstimos hipotecários para a moradia têm muita baixa de nível de inadimplência. No caso da República Dominicana, uma questão importante que a gente precisa considerar, que seria a diáspora. A diáspora dominicana, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, é uma diáspora muito forte com respeito ao envio das remessas. Grande parte das remessas tem mostrado nos últimos tempos que estamos trabalhando com habitação de baixo custo, ao redor de 60% ou 70% em algumas instituições são vendidas à diáspora. A diáspora é muito forte, porque a diáspora dominicana tem o sonho de voltar para o nosso país. Achamos ali grandes oportunidades para trabalhar. As famílias compram a habitação para que a sua família aqui na República Dominicana tenha uma moradia digna. E o setor produtivo foi tão envolvido e a gente fazer parcerias e assim poder conseguir incentivar essas indústrias ou esse setor produtivo para facilitar aos seus trabalhadores, funcionários, moradia. Existem setores específicos que dão também uma obrigação adicional para os seus funcionários, como parte da sua responsabilidade social, capitalizar, ou seja, e que seja muito mais, fazer que seja muito mais asequível e que as famílias possam ter uma habitação própria. Ali conseguimos ter um desenvolvimento de habitação, um financiamento também para a moradia e criamos as parcerias para acesso à moradia empresarial. Desde o começo, a gente entendia claramente que a gente precisava estabelecer dois objetivos baseados no que eu já falei. A renovação urbana, todos os projetos sempre consideram renovação urbana. Como em muitos outros países, a gente considera que temos que cumprir com ter resolvido aqueles serviços básicos de água, luz, saneamento, estradas, desenvolvimento de toda a infraestrutura de apoio. Precisamos conseguir aquela conectividade também desses complexos habitacionais com o sistema de transporte e também a questão urbanística. No caso de que esses projetos tenham umas áreas esportivas, áreas sociais, áreas verdes, e tenham também as escolas perto, centros comerciais, shopping centers, tudo isso, para que exista uma integralidade, que tenha áreas que sejam sociais e socialmente habitáveis e que sejam dignas para as famílias. E, por outro lado, é criar tudo aquilo que a gente chama de uma política de acesso à família, ou seja, desenvolver os mecanismos e que seja fácil, transparente, mediante um sistema de seleção, que a gente fez partícipe as outras entidades do Estado, seria o Sistema Único Beneficiário aqui na República Dominicana. E que tem e que nos ajuda também a entender como ter acesso a essas famílias.
Também falamos da educação, programas de saúde e através de alguns programas de treinamento em inserção ou inclusão financeira com programas de treinamento. Infelizmente, perdimos a conexão com o vice-presidente. Não temos conexão. O vice-ministro Curi tem problema de conexão. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, por enquanto ele consegue se conectar de novo. Meredith? Voltamos daqui a pouco. Muito obrigado. Ministro Curi, tem a palavra. Pode continuar com a sua apresentação. Ministro Curi. Com mais necessidade de moradia, como no caso de... Pode me ouvir? Perfeitamente. Pode continuar. A gente dá prioridade às famílias segundo tipologia, mas com filhos com algum problema. Temos também algumas facilidades com respeito a todos os fatos anteriores. Como a gente começa, então, aquele processo de implementação, que seria o próximo slide. Basicamente, a gente desenha um sistema de captação das famílias. Esse sistema, aí, através de uma plataforma, nos ajuda a entender claramente que qualquer pessoa de qualquer local pode ter acesso. Adicionalmente, fazemos operações focadas nos diferentes locais onde a gente sente que as famílias têm mais dificuldades, seja pelo local que é remoto, e assim para atrair as famílias. A partir desse momento, a gente gera uma o que chamamos de demanda passiva. Entendemos o que as pessoas precisam dentro do plano. Ali, entramos num processo de captação do projeto. Para captar os projetos, obviamente, chamamos os desenvolvedores. Para isso, começamos o desenvolvimento dos incentivos. Parte dos incentivos que a gente faz são incentivos que estão baseados na Lei de Desenvolvimento e Fideicomisso. Também são incentivos no qual a gente tem uma equipe. Temos alguns
tipologias que são eficientes e pré-aprovados por cada uma das instituições. Parte do que estamos fazendo no nosso país é para a aprovação de um projeto, muitas vezes leva até 1 ano. Com esse suporte de projeto pré-avaliado, a gente conseguiu reduzir em 3 e 4 meses as aprovações. Nosso objetivo é continuar reduzindo esse tempo e no qual a gente vai visitar as instituições, a gente faz um acompanhamento nesses processos e temos umas mesas técnicas. E quando existe algum problema, se resolve rapidamente. Para que seja rapidamente aprovado. Também para os desenvolvedores, o que estamos oferecendo é a garantia na demanda do projeto. Em cada fase, a começar, a gente garante desde o começo a quantidade de clientes necessários que são pré-aprovados. De fato, para garantir os processos de aprovação, a gente faz uma pré-avaliação para garantir uma menor taxa de rejeição. E que os projetos precisam ser feitos por fases de mais ou menos uns 6 meses, reduzindo assim o tempo de execução e tempo de recapitalização dos projetos. A gente não aguarda ter, que sejam concluídos, ou seja, assim a gente vai fazendo o monitoramento e vamos optimizar muito mais com uma maior taxa de retorno. Depois que começamos com esse processo, começamos a trabalhar com os bancos. Primeiramente, a gente conseguiu que todos os contratos e os processos estejam alinhados com os órgãos regulamentados, porque quando a gente vai fazer a implementação, simplesmente para que os bancos não encontrem nenhum empecilho enquanto a parte regulatória. A parte disso, a gente tem um critério de avaliação de crédito e de banca. Portanto, são mais ou menos umas peneiras que a gente vai fazendo com as diferentes famílias para garantir que as famílias que estão dentro desse projeto, eles estão pré-eleitos e que seja de acordo com as necessidades das famílias, ou seja, uma necessidade de uma família que precisa de uma habitação de 1 cômodo ou 2 cômodos, é que o importante é que o que a gente esteja oferecendo a essa família seja segundo as necessidades. Temos uma segunda fase, que seria uma espécie de feira, onde a gente explica a tipologia da vivenda, da moradia, da habitação, e depois vamos escolhendo cada vez mais e vamos sendo muito mais eficiente, na escolha dos clientes para entender qual será a tipologia que eles querem. Explicamos também às famílias aquilo que eles vão pagar, que seria aquilo que vão dar de entrada e também as parcelas a seguir. Com esse critério e a quantidade de clientes que temos, baseado naquilo que eles têm interesse, então fazemos uma pré-avaliação com os bancos, através de um banco de crédito, para que quando eles chegam diretamente no crédito, eles sabem que já tem um processo de pré-seleção, e que não vai ser uma taxa alta de rejeição, e que aqueles que foram rejeitados podem entrar num programa de poupança para que eles, caso que eles tenham algum problema de crédito. Assim, perfeitamente, estamos fazendo um treinamento garantindo moradia para todos, que ninguém vai ser rejeitado, mas que, na verdade, tem famílias que vão ficar para uma segunda ou terceira fase. E temos também uma questão que chamamos de poupança programada. Isso também garante muito para os bancos a tranquilidade deles. Então, tudo isso é para ter certeza que vamos ter uma menor taxa de rejeição e que são famílias que já estão pré-bancarizadas, que eles fazem parte de alguma instituição ou empresa. E, ao mesmo tempo, vamos garantir que os empregados dessa empresa têm em projetos que vão ficar perto do trabalho deles. Porque temos muitos problemas com a questão dos hotéis, porque
o grêmio de hotéis, eles têm que investir muito dinheiro no transporte dos funcionários, porque muitas vezes as famílias moram muito, muito longe, dentro das diferentes municipalidades. Então, eh, os hotéis estão falando que eles vão dar um bônus adicional para os nossos empregados para que eles morem cerca dos centros de turismo. Isso seria um incentivo adicional, segundo os acordos que temos feito, assim como com muitas outras instituições industriais. O que que a gente fez? A gente mede o impacto social e consigamos o impacto operacional. Desenvolvemos 3 níveis de menos de 2,4 salários, isso que estávamos falando anteriormente. O que que a gente faz com isso? A gente fala o seguinte: aqueles 3 segmentos menores que são precisamos ter acesso à moradia de interesse social. Por cima disso, chega a habitação de baixo custo e temos uma terceira fase que não entra nenhuma, porque tem suficiente capacidade de poupança. Em cada um deles, a gente entendeu que a partir desse momento devíamos criar os incentivos para cada um deles, para que, ao final das contas, as famílias vão pagar a mesma coisa ou menor taxa, segundo os níveis de ingresso, de renda. Eh, porque a cada nível de renda para a família, a gente sabe porque o que eles pagam de aluguel, segundo onde eles moram, qual seria a sua capacidade de pagamento. Com base nisso, a gente definiu um plano para garantir a condição da família, uma moradia digna e, o mais importante, uma propriedade com título, porque todas as propriedades que a gente está construindo nesse plano, diferente dos governos anteriores, é que toda a habitação que a gente está construindo, ela vai ser entregue com um título. Tradicionalmente, com posse, porque tradicionalmente o Estado construía as moradias, e construiu muitas moradias, mas nenhuma delas tem o título, portanto, não uma propriedade real. Então, e as famílias, por sua vez, não têm a capacidade de crescimento, porque eles não podem procurar empréstimos para outras moradias, as moradias não têm nenhum valor, bem por baixo do mercado. Então, e também não são moradias construídas com um melhoramento, eh, naquele ambiente onde eles moram. Desculpa, a gente perdeu o vice-ministro de novo. Não temos conexão com o vice-ministro. Vamos aguardar mais minutinhos, por enquanto o vice-ministro consiga se conectar de novo. Muito obrigado. Obrigado pela sua paciência. Voltamos daqui a pouco. Estamos tendo um pouco de problemas com a conexão. Muito bem. Com base em tudo que eu já falei, temos os 3 tipos de habitação, aquela moradia subsidiada, aquela mais econômica, temos um subsídio. E todas as moradias vão de 10 a 20%. A primeira de habitação, a gente subsidia 20%, que é aquela mais econômica, mais o 8% do bônus dentro da lei. A gente subsidia a entrada de 28% da habitação, o qual eles simplesmente têm que contribuir com 2,5%. Na segunda tipologia de moradia, que seriam moradias até 2,9 milhões de pesos. Seriam US$ 34.000, a gente subsidia 14%, com o plano familiar mais o 8% do Bono Oiteve, que chega ao 22%, e a família simplesmente contribui com 7%.
seria mais ou menos 29% da entrada. E aquela de interesse social, as habitações que são 2,7 milhões, são habitações subsidiadas em 10%, com o bônus familiar de 8% e o bônus ITEV, com um subsídio de 18%, mais 10%, ficando 28% da entrada. Fazemos também um subsídio à taxa de juros mensal, que dá segurança à banca e que fazemos um copagamento durante 7 anos, porque os estudos indicam que as famílias com uma ajuda focalizada melhoram a sua condição de vida nos próximos 7 anos. E, adicionalmente, a taxa de adimplência vai ser eliminada depois de 6 anos. São subsídios que vão de R$ 3.500 até R$ 4.000 mensais, entre 64 e US$ 74 mensais. Com isso, a gente garante todos a análise que as famílias que não têm problemas financeiros, ou que estão estagnadas com alguma instituição, possam ser aceitas dentro do setor financeiro para financiar a sua habitação, que pagariam a mesma coisa que estão pagando como aluguel. Muito bem, com isso explicamos o que estamos fazendo, os planos que estamos desenvolvendo, e podemos dizer que se temos muitos projetos em andamento, muitas famílias incentivadas, muitos construtores entrando dentro do plano e muitos bancos interessados nos processos de financiamento de longo prazo. Muito obrigado pela sua atenção. Fico aqui se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, vice-ministro, pela sua participação. Carlos Ruiz é o vice-ministro de Habitação da Colômbia. E ele tem uma apresentação pré-gravada. O ministro Ruiz tem uma pós-graduação em administração pública da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Mestrado em Ciências Econômicas, Banca e Mercados Financeiros da Universidade Carlos III do Madrid. E mestrado em Finanças Corporativas da Universidade de Barcelona. É presidente do Conselho de Administração do Fundo Nacional de Poupança e professor universitário. É assessor do ministro de Habitação, chefe dos Estudos Econômicos de Ação Bancária e analista do Centro do Pensamento Fede Desarrollo, entre outros. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui nesse evento, contando um pouco os avanços que temos no nosso país no programa Mi Casa Já. Muito obrigada a toda a equipe do Banco Mundial que permitiu esse evento. Gostaríamos de contar como Mi Casa Já na Colômbia é um programa fundamental para facilitar o acesso a uma moradia por parte das famílias. Um programa transparente, direto, que chega diretamente às famílias e que permite, por sua vez, uma escalabilidade na dinâmica do setor de construção. Sem mais, vamos fazer uma breve apresentação para contar um pouco como têm sido esses avanços. Primeiramente, Mi Casa Já é um programa que nasceu em 2015, em outubro especificamente. É um programa que começa com o período do governo anterior, de Juan Manuel Santos. E continua com o presidente, agora com o presidente Ivan Duque. E se dá mais profundidade a esse programa. Por que é importante salientar isso? Porque justamente a gente acredita que parte do programa, do sucesso, que independentemente das mudanças dos governos, deveria continuar com programas que mostram resultados, que sejam eficientes para que as pessoas e as famílias possam adquirir uma moradia interessante. É uma estratégia muito interessante para continuar desenvolvendo essas estratégias e que não exista muita volatilidade com as mudanças dos programas do governo. Sustentável, moradia sustentável para todos, que seria o plano Mi Casa Já. A partir de 2015, é o programa mais importante da política de habitação. Então, vamos contar para todos vocês um pouco os começos do programa e os ajustes que a gente fez durante o governo, alguns resultados e impactos do programa
as vantagens, fortalezas que a gente vê com respeito às diferentes alternativas de políticas. E o seguinte ponto seria a agenda. Muito bem, o déficit habitacional foi um elemento chave para esse programa. Para estabelecer o programa Mi Casa Ya, que aconteceu na Colômbia durante os últimos anos, uma redução importante do déficit habitacional ainda continua sendo o desafio de política. Por quê? Porque o ritmo de criação de novos lares está por cima da criação de novas moradias. Então, isso faz com que, mesmo que se criem muitas mais unidades habitacionais, o déficit habitacional nunca vai reduzir de uma maneira importante durante todos os anos. Então, precisamos ter mais criação de novas habitações para compensar a criação de novos lares e possamos ter uma redução do déficit habitacional. Olha só, que ali temos uma redução importante, mas que ainda temos necessidades com respeito à redução do déficit. Um segundo elemento é que o maior componente do déficit habitacional é qualitativo, mais do que quantitativo. 2010, a gente poderia observar que, embora o qualitativo é maior que o quantitativo, o componente quantitativo era importante e em proporção não muito menor que aquele qualitativo. Em 2015, temos outro panorama, um déficit de quantitativo, que é menor, houve uma redução mais importante e um déficit de qualitativo que não estava cedendo. O que a gente poderia encontrar com o nosso programa Mi Casa Já? Era um instrumento que não somente ataca o déficit qualitativo com unidades habitacionais para as famílias que têm habitação, mas que, por sua vez, como o déficit qualitativo se tem quando temos uma superlotação que é mitigável nas unidades habitacionais. Muitas famílias, quando têm acesso à Mi Casa Já, reduzem aquela superlotação mitigável, portanto, é um instrumento para atacar aquele déficit qualitativo. Esse é um elemento muito importante, porque a Mi Casa Já não é somente um instrumento para atacar um déficit quantitativo, mas criar mais escala de construção de moradia para atacar os dois déficit. O que é Mi Casa Já? É um instrumento que é muito fácil para as famílias, é um subsídio inicial e as taxas de juros, a entrada e taxas de juros. Os valores em pesos, que está aqui em salários mínimos, 30 salários mínimos e 20 salários mínimos, que seria mais ou menos $7.500 e $5.000, no caso de 2 a 4 salários. O que é Mi Casa Já? É um subsídio para a entrada de $7.500 e uma cobertura de taxa de juros de 4 pontos percentuais de interesse social e 5 pontos percentuais se é habitação de interesse prioritário. Na Colômbia, o salário mínimo está ao redor de $250. Então, uma família que tem ingressos mensais de $250 vai ter um esquema de despesas elevado e a capacidade de poupança estimado ao mês seria ao redor de $25 por mês. Para essa família, tem um ingresso de $250 por mês. Ou seja, se a capacidade de poupança de uma família de $250 é $25 por mês, para conseguir pegar esse montante para que seria ao redor de $5.000, $7.500, vai precisar entre uns e 20, entre 20 e 30, desculpa, 100 a 200 meses para conseguir pegar a entrada. Ou seja, entre 10 e 20 anos poupando $25 para pegar dinheiro como entrada e chegar à fase de aquisição. Então, Mi Casa Já fala o seguinte: dentro dos seus $250 que você está recebendo mensalmente, dos quais entre 100 e $150 vão diretamente para o componente de moradia, de aluguel. Pegue esses recursos, use esses recursos para pagar a, a parcela. E a gente dá para vocês o valor dos $7.500. Isso permite que muitas famílias que estão recebendo 1 e 2 salários mínimos de ingresso, de 2 a 3, tenham a possibilidade
de comprar uma habitação, sem ter que aguardar 20, 30 anos para pegar para aquela entrada e depois fazer um crédito hipotecário. Muito bem, então esse é um programa que, para todas as pessoas que estão morando no aluguel, que estão em uma condição de déficit e que estão fazendo um pagamento mensal de diferentes moradias, ou seja, um aluguel, por exemplo, várias famílias morando numa mesma casa, então a gente vai substituir esse pagamento e eles possam ter sua vivenda própria, ou seja, isso permite também ao setor da construção contratar postos de trabalho e criar novas unidades habitacionais. Esse é um programa que funciona muito bem, é um esquema de demanda, não tem um processo de alocação, ou seja, não é aleatório. Todas as famílias que cumprem com os requisitos podem ter acesso ao subsídio. Quais seriam aqueles requisitos? Ter renda inferior a 2 salários mínimos, 4 salários mínimos, preferivelmente menos de 2 salários mínimos, porque vão receber mais subsídio. Número 2, que não tem moradia própria e não ter recebido um subsídio de moradia. Com esses 3 requisitos, uma família automaticamente pode ter acesso a um subsídio de vivenda, de moradia, ou seja, aquele que chega primeiro é aquele primeiro que recebe, ou seja, não existe nenhum mecanismo, diferente, a gente não tem outros parâmetros diferentes, simplesmente as pessoas, as famílias que cumprem com esses requisitos, eles podem fazer esse processo de adquisição. Qual seria o passo para fazer? Então eles podem escolher qualquer projeto de habitação social, a família escolhe habitação, construtor, fazer uma solicitação do crédito em um banco e depois as entidades financeiras, eles avaliam se eles cumprem com os requisitos. Se não, se cumpre, fica habilitado, se não, rejeitado. Se ficou habilitado, chegamos a uma fase de aprovação do crédito. É um processo que é automático, é muito simples e nos permite dizer que ao encerramento do governo, a gente entregou 200.000 habitações, subsídios de habitação. É uma escala muito importante. Os programas de oferta, ou seja, que se construi a habitação para depois entregar aos beneficiários, em períodos de 5 a 6 anos, se construíam 100.000. Agora estamos falando que em 2 anos se construíram 200.000 unidades de habitação subsidiada. É um programa que conseguiu essa escala devido à facilidade do processo e as facilidades permitidas para as famílias para terem acesso a uma moradia própria. Aqui são os requisitos: ingressos entre 0 e 4 salários mínimos legais, os beneficiários não podem ter sido beneficiados com outro programa de habitação, e a alocação seria sob um esquema de demanda de aquele que chegou primeiro, aquele que se serve. Micasa já funciona muito bem, mas a gente tem algumas modificações para que tenha mais potencial na sua verificação. Primeiramente, o que a gente estava vendo no programa Mi Casa Ya? Não como uma limitante, senão que a gente poderia expandir o potencial do programa, além do que aquilo que estava funcionando. O primeiro elemento é que na Colômbia existe uma lei que não fazia com que as famílias pudessem, na verdade, vamos falar de uma família que recebe uma moradia de graça ou através de outro programa, precisava morar nessa habitação para depois entregar. Ele fala de aleatorizar. Então, se depois de 3, 4, 5 anos eles conseguem, por exemplo, outro trabalho, a família quer melhorar a habitação que tem atualmente ou querem fazer alguma modificação, não poderiam fazer isso. Então, com esse programa, a gente elimina essas restrições para dar mais valor à moradia. Número 2, a concorrência com subsídios para famílias com menos de 2 salários mínimos. É muito importante porque na Colômbia o sistema das caixas de compensação, que é um para-fiscal que contribuem, que as famílias com as quais as famílias contribuem,
nessas caixas de compensação, eles também assignavam um subsídio de moradia, mas era concorrente com os subsídios nacionais. Então, o que acontecia? Que não ficavam tão focados em famílias com ingressos de 2 salários, mas com uma renda muito mais baixa. E era justamente a dificuldade de melhorar, a alocação do subsídio. Então a gente se juntou com as caixas de compensação, com os esforços nacionais para que a família recebesse somente um subsídio. Não era somente 30 salários mínimos, mas sim de 50 salários mínimos o valor do subsídio. Então isso permitiu que mais famílias de menos de 2 salários mínimos tivessem acesso a um subsídio de habitação. O terceiro elemento, modificação do LTI. Essa modificação ao 40% foi muito importante, porque nos permitiu que muitas famílias que estavam fazendo um pagamento de um aluguel, que poderia ser a metade da sua renda mensal, não poderiam ter acesso ao subsídio, porque não tinham um fechamento financeiro, porque era de 30%. Então vamos colocar um exemplo, uma família que tem uma renda de $500 por mês, e sua despesa era de $200 em aluguel. A parcela hipotecária era até $150 anteriormente. Então, essa família não tinha acesso ao subsídio de moradia, porque em seu fechamento financeiro vai receber uma parcela de $200. Então, com a modificação de 40%, com uma renda de $500, podem ter uma despesa de até $200, reduzindo o valor que atualmente estão pagando como aluguel. E foi uma modificação muito importante para melhorar a capacidade de pagamento das famílias. E os elementos de aglomeração, que permitiu uns topes diferenciais de moradia para aquelas cidades, aquelas aglomerações onde o preço, o valor do solo aumentou, para que possa ser desenvolvida uma, habitação de interesse social. O terceiro elemento, Mi Casa Já, reflete a efetividade dos esquemas em moradia. Então, o que estava falando, mais de 4,3 bilhões de pesos em investimento, que seria ao redor de $1.000 milhões investido no programa. No gráfico do meio, vocês podem ver como foi o aumento na escala de alocação de subsídio. Aqui no 2022, estamos em 34 mil, mas com certeza que com o comportamento do segundo semestre, vamos conseguir superar o ano 2021. Não somente enquanto a escala de subsídio, mas também em progressividade, desculpa. 26% das famílias estão recebendo subsídios, tinham ingressos de 0 a 2 salários mínimos. No governo do Ivan Duque, aumentou até 73%, ou seja, foi uma mudança importante na composição das famílias que recebem o subsídio. O mais predominante seria esse segmento de 0 a 2 salários mínimos, e ao redor de 50 mil subsídios recorrentes, que foi o instrumento do qual já falamos, onde se aúnam os esforços de caixa de compensação com aqueles do governo nacional para facilitar o fechamento financeiro. No Mi Casa já tivemos 232 mil beneficiários, isso 232 mil beneficiários, incluindo 2015, 16 e 17. E se a gente conta somente 2018, 18 a 22, são somente 194 mil, com aqueles 6 mil que precisamos alocar daqui até o 7 de agosto. Seria em total 200 mil subsídios de moradia, que para um período de 4 anos é incrível, é um ritmo muito acelerado de alocação. E podemos ver tudo isso refletido nesses números. 273 por semana, que 2022 estamos falando de 1.287 subsídios. 2022, podemos ver na última semana, seriam 2.100 subsídios, o que mostra uma alocação muito interessante de subsídios. A média semanal seria aquela que vocês podem ver em 2020. Outro elemento muito importante é que esses subsídios chegam a 290 municípios do país, que concentra mais de 95% da população, ou seja, praticamente, e outros 5%
de pessoas estão em áreas muito rurais, onde a aproximação tem que ser diferente. Então, está chegando a maior parte dos municípios do país. E, portanto, permite que uma boa parte da população seja coberta e, cumprindo os requisitos, possam ter acesso a um subsídio. Quantos departamentos? A gente tem 32 departamentos na Colômbia, então estamos chegando a 27 deles. Gostaria de compartilhar um exemplo, que seria o caso da Ibagué, onde justamente o programa conseguiu com que as famílias possam ter acesso às moradias, mas onde elas preferam e onde o mercado vai se ajustando ao redor dessas preferências das famílias. Aqui do lado esquerdo, na parte inferior, vocês podem ver o programa, que é um programa de oferta de moradia de graça, desenvolvidas foi um programa muito importante para chegar à população vítima ou deslocados ou em pobreza extrema. Mas enquanto do desenvolvimento, podemos ver que quase todas as famílias estão sendo beneficiadas, elas tinham que deslocar para uma parte da cidade específica. No Mi Casa, já nesse programa, as famílias podem escolher a área onde eles queiram morar. Pode ser na parte inferior à direita, superior à direita, no centro da cidade. Vocês podem ver como os subsídios estão em toda a cidade. Porque a articulação posterior com uma política de cidade, de renovação urbana, crescimento urbano das cidades, vai ter efeitos muito importantes. E também, enquanto à segurança, Mi Casa Já tem uns elementos que são muito chamativos, chamam muito atenção com respeito à oferta. Agora, quais seriam os resultados que temos feito enquanto subsídios? Em comercialização, Colômbia, em 2022, é um dos países com maior nível de comercialização por pessoa a nível mundial. É um número incrível. O incremento enquanto as moradias comercializadas no país foi incrível. Passou de 160 mil unidades por ano a 240 mil. Foi um aumento importante, onde os subsídios foram muito importantes para incentivar a confiança das pessoas, para que eles pudessem adquirir uma moradia. A política de moradia aqui no país não somente tem essa vocação social e essa dimensão de reduzir déficit habitacional, mas também tem uma vocação de produção, de desenvolvimento produtivo e geração de empregos para os segmentos que de outra maneira seriam informais ou que estariam em condições de pobreza. Então, tem um papel macroeconômico que é muito importante, refletido também, em boa parte, na comercialização que temos tido no país. Mi Casa Já é uma política de Estado, um ativo dos colombianos. Então, quando começamos a desenvolver o programa Mi Casa Já, em 2015, 6 anos depois, o Departamento Nacional de Planejamento, que é uma entidade do Estado que faz a avaliação da política pública, contratou a Universidade dos Andes e várias universidades do país para fazer uma avaliação independente do programa. Isso é muito importante para fazer os ajustes e ver quais seriam as modificações que têm que ser feitas. Os resultados do programa foram muito importantes. Teve impacto muito importante a redução do déficit quantitativo, redução da parte qualitativa também, e uma redução de 23% na despesa de moradia por parte das famílias. Ou seja, não somente resolve o problema da condição do déficit das famílias, mas também com respeito àquilo que eles estão pagando por aluguel, foi também uma poupança muito importante. Portanto, o mais consumo em outros bens e melhora também a sua qualidade de vida. Também mais acesso aos serviços públicos, 55%, acesso à internet, 2,5%, saneamento e 2% de serviços em gerais. Ou seja, vocês podem ver aqui todos os focos onde vemos um aumento importante em acesso à cobertura de todos os serviços. Também aumenta a possibilidade de ser proprietários, porque é um programa de aquisição, com um impacto importante nos programas de habitação de interesse social.
Mi Casa já passou por algumas provas e é consolidado como programas mais importantes do governo. Atende massivamente a demanda da moradia, melhora a qualidade de vida, tempos de deslocamento, que são muito importantes. E aqui, gostaria de explicar que quando as famílias escolhem onde elas querem morar, elas precisam considerar várias coisas. Onde estudam os filhos, onde seria o local de trabalho, quais seriam onde vão ter acesso a parques. Porque quando a gente faz uma oferta, um programa de oferta, às vezes a gente não considera tudo isso. Independente onde eles vão trabalhar, onde as crianças estão. Então, tudo isso ajuda muito a entender o resultado, para melhorar o resultado em deslocamento e acesso aos serviços. E número 3, aumenta também as possibilidades de ser donos da habitação. E Casa já funciona muito bem, mas não embora tenha alguns desafios para o futuro. Quais seriam os desafios que tem que resolver? Primeiro, seria o desafio de ser uma política de Estado. Já passou 2 períodos de governo, e um dos principais desafios é dar continuidade a um seguinte período do governo, manter essa política e os subsídios possam ser alocados. Um segundo elemento é a habilitação do solo, que seja sustentável, ordenadamente. Estava falando da articulação com as políticas das cidades, porque na medida que Mi Casa Já favorece os fechamentos financeiros de projetos de moradia de interesse social, observamos que não somente são unidades habitacionais de maior tamanho, mas também vão ter melhores áreas sociais, e para deixar, por exemplo, os lotes para desenvolver infraestrutura pública. Então, a habilitação do solo de uma maneira organizada, essa fase, através dos subsídios, permite não somente ter que as famílias tenham melhores soluções de moradia, mas também cidades que tenham melhores estruturas e mais organizadas. Também é importante reforçar aquela progressividade do esquema. O acesso por parte dos subsídios de família de menos de 2 salários mínimos. No entanto, ainda temos alguns desafios para chegar àquelas famílias que estão em condições divinas, grupos informais de trabalhadores, alguns grupos vulneráveis, pessoas, por exemplo, que não moram onde tem acesso àqueles subsídios. Precisamos solucionar alguns empecilhos ainda, mas como está sendo implementado, articulando os esforços com as entidades territoriais, os departamentos, municípios, para aunar os esforços e pegar os recursos e achar esses fechamentos financeiros. E por fim, reforçar aquela agenda ambiental. É um desafio para todas as pessoas. A política ambiental, ou como a gente considera a política ambiental, não tem que ser com programas separados aos diferentes ministérios para fazer uma transformação na estrutura produtiva. E, por exemplo, o uso de energia, água, material, tem que ser transversal em todos os programas de política existentes nesse momento. Nesse sentido, Mi Casa Já é muito flexível para que possamos gerar incentivos verdes no setor. Então, a gente já fez isso através de outro programa que se chama Fresh Novos. Então, a gente colocou uma cultura que fosse sustentável. Aqui, em Mi Casa Já, também pode ser feito. E temos os incentivos para aqueles prédios que cumprem com parâmetros de sustentabilidade, aquele que maneja o IFC, por exemplo, ou qualquer outra certificação e que possa ter um incentivo adicional. Hoje, as famílias, eles estão pedindo que as moradias sejam muito mais sustentáveis. Então, com o incentivo adicional, a gente pode reforçar essa agenda ambiental e fazer essa transformação no centro da política, para que seja muito mais amigável com o meio ambiente. Embora temos esses desafios, Micasa já mostrou a eficácia dos programas de demanda na atenção e os impactos sociais e econômicos. Isso é muito importante, porque os programas, por um lado, da demanda, muitas vezes são difíceis de ser estruturados, mas quando são funcionais, isso permite não somente ter
mais escalabilidade, porque o Estado não tem que fazer mais supervisionamento aos trabalhos, não precisa fazer execução dos projetos, todos aqueles riscos de execução financeiros, operacionais, estão sendo assumidos pelo setor privado. Portanto, o Estado simplesmente, através dos subsídios, o que dá o apoio e gera uma escalabilidade, mas com uma vocação social que seja para que sejam as famílias que vão se beneficiar com os subsídios e que eles possam ter acesso a uma solução de moradia digna. Isso tem sido um pouco difícil devido às instituições têm, têm que estar coordenadas, mas depois de que se faz esse processo de coordenação, é uma grande alternativa de política, porque permite que cada ator faça o que ele sabe fazer. Aqueles construir as unidades habitacionais, avaliar os riscos operacionais, financeiros, no caso dos bancos, avaliar a capacidade de endividamento e colocar os créditos de moradia. E, no caso do Estado, dar o apoio àqueles subsídios para que o ciclo seja fechado e que se possam desenvolver aquelas unidades habitacionais e as famílias possam ter acesso a uma moradia digna. Muito bem, sem mais, gostaria de agradecer sua atenção e obrigado pela oportunidade de apresentar os resultados. Com certeza é uma política que tem que ser consolidada dentro do país. Precisamos aprofundar muito mais ainda, porque durante esses 4 anos, muitas famílias tiveram acesso à solução de moradia e também permitiu que o país tenha mais empregos, mais de 1 milhão de empregos adicionais e permitiu que o país tenha uma nova escala em comercialização de moradia. Sem mais, muito obrigado pela sua atenção e o banco pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, vice-ministro Ruiz, pela sua apresentação. Não temos muito tempo, convidamos a cada um de vocês para colocar suas perguntas, comentários no vídeo que vai ficar no YouTube, Vivienda Sustentável para Todos. Nossa equipe resolverá suas dúvidas e deixamos aqui o link no chat desta sessão. A Nigapian vai encerrar a sessão de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Juan. Temos 2 perguntas. Pode ler as perguntas, sim. Muito obrigada, Anne. As 2 perguntas que temos aqui no chat são sobre Mi Casa Ya, o programa da Colômbia. E temos o senhor Felipe Walter, do Ministério de Habitação. Bem-vindo. As perguntas são as seguintes. A primeira diz o seguinte: quanto do subsídio de Mi Casa Ya conseguiram recuperar através dos impostos? Ou seja, o subsídio é uma despesa ou investimento? E a segunda pergunta é, fizeram algum estudo sobre a atividade dos subsídios de casa ou moradia? É a palavra, Felipe. Felipe, consegue me ouvir? Seu microfone está mute. É mudo. Felipe está conectado, mas não está conseguindo ouvir.
O vice-ministro Camilo está conosco. Uma pergunta, senhor vice-ministro. Vocês consideraram, a partir do governo nacional, estabelecer subsídios para o programa de moradia de interesse social para ampliar esse tipo de programas de demanda para moradia de aluguel em República Dominicana? Não sei se vocês consideraram isso. Estamos tendo aqui algum problema técnico, desculpa. Muito bem. Então, podemos responder as perguntas no chat. E a gente também vai resolver suas dúvidas no resumo que a gente vai enviar para cada um de vocês. A gente pede para os palestrantes responder as suas perguntas. Muito obrigada. Muito. Sem mais, Anne, vamos encerrar a sessão. Obrigada, Juliana. Muito obrigada pela sua participação nesse evento. Para nós, foi um prazer poder apresentar esses dois programas com resultados muito interessantes. Salva de palmas para o vice-ministro Cury e o vice-ministro Ruiz. A gravação do evento de hoje estará disponível amanhã no nosso canal de YouTube Vivienda Sostenível para Todos. O link, encontrar o link no chat. Daqui a pouco vamos enviar para cada um de vocês o anúncio do próximo evento que vai ser em agosto, que seria a terceira rota de aprendizado e será planejando as moradias do futuro. Por enquanto, se maneja o crescimento urbano. Esperamos contar com a sua participação. Muito obrigada. Tenham um ótimo dia. Obrigada, até mais. Tchau. Obrigado de novo pela sua participação. Não esqueçam de se cadastrar para todas as atividades do programa no link que a gente vai deixar aqui no chat e compartilhem com seus colegas. Tenham um ótimo dia. Até mais.